assunto, a gente vai sair aqui do Brasil e nós vamos falar de uma tragédia que aconteceu lá na Colômbia. Foi um terremoto de magnitude de 7,4 graus que atingiu a Colômbia nessa segunda-feira. Por enquanto, nós temos o registro de 132 pessoas mortas. Outras 570 ficaram feridas, segundo o balanço preliminar que foi divulgado pela Associação Colombiana de Capitais. O tremor também provocou desabamentos, afetou hospitais e interrompeu as operações em 7 aeroportos do país. As autoridades ainda realizam avaliações de danos e necessidades, por isso os números podem sofrer alterações nas próximas horas. Nós temos algumas imagens dos locais que foram afetados pelo terremoto e nós vamos conferir agora essas imagens que foram então disponibilizadas principalmente através das redes sociais, onde a população tem feito essas publicações mostrando o momento então que esse terremoto de 7,4 graus atingiu então ali, principalmente a região de Chocó, que fica no oeste da Colômbia, foi ali um dos principais pontos onde aconteceu esse terremoto lá na Colômbia, onde por enquanto nós temos aí o registro de 132 mortos e o número, ele infelizmente tende a subir. Para a gente poder entender tudo, né, sobre esse desastre que aconteceu na Colômbia, na verdade a gente tem então essas imagens agora para acompanhar. Antes nós vamos acompanhar as imagens e já a gente traz mais explicações sobre o assunto. Póngase ropa, saquen plata. Um verdadeiro terror, né? Nós vimos aí imagens de comércio e também do aeroporto. Lembrando que 7 aeroportos do país estão fechados. Para a gente poder entender mais sobre esse desastre que aconteceu lá na Colômbia, nós vamos receber agora o geofísico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Eduardo Alexandre. Eduardo Alexandre, muito bom dia. Obrigada por nos atender na manhã de hoje, para a gente poder falar, infelizmente, de uma tragédia, né, que atingiu a Colômbia. Primeiro, eu gostaria de saber, né, o que provoca, né? A gente vem acompanhando, infelizmente, recentemente acompanhamos um outro terremoto lá na Venezuela, que até o momento eles ainda contam, né, com pessoas mortas, porque muitas estão desaparecidas. Aconteceu em julho e agora, em agosto, no comecinho do mês, a gente tem um outro terremoto atingindo lá a Colômbia. Eu gostaria de saber, né, o que provoca esse tipo de terremoto nesses países. Bom dia, Maria. Bom dia, telespectadores do Metrópolis. Esses tremores, eles são originários, né, de movimentos de grandes falhas geológicas, que nos seus movimentos, né, em função da própria dinâmica da Terra, geram essas vibrações, né, e diretamente afeta, né, a parte de continente e, por si, onde está próximo de áreas urbanas, você tem o efeito, né, nas estruturas, provocando queda, né, desmoronamento e afetando diretamente a população. Então, eles são originários de falhas tectônicas, né, que através das pressões que existem no interior da Terra faz com que elas se movam, né, e nesse movimento gera esses grandes terremotos aí que a gente tem acompanhado. Bom, como eu falei, né, a gente já acompanhou da Venezuela. Eu queria saber se tem algum tipo de ligação o terremoto que aconteceu lá na Venezuela com o que aconteceu na Colômbia. Não tem nenhuma relação direta, né? Os terremotos que ocorrem aí na Colômbia, né, eles estão ligados à placa de Nazca com a da América do Sul. Os que ocorreram lá na Venezuela é uma outra região também sísmica, né? Que lá é um outro complexo de placa que é ligada mais ao Caribe. Essa parte aí da Colômbia é uma área onde a gente tem o maior número de terremotos de grandes proporções no planeta, né?
Então, normalmente, a gente tem frequências, né, de tremores nessa ordem aí de 6, de 7 e até mais um pouco, né? E é por isso que o efeito desses tremores nessa ordem de grandeza, ele é catastrófico e é possível também ser sentido em lugares bem distantes, né? A gente tem informações que foi sentido no Acre e também em Manaus, né? A gente costuma dizer que essas ondas, elas se propagam em todo o planeta, né? E dependendo da aproximação dele em relação a áreas urbanas, pode ser observado por populares, né? Sim, professor, lá da Colômbia, a diferença, né? A gente vê os estragos que estão acontecendo lá na Colômbia, né? O que deixou esse terremoto. Eu gostaria de saber se existe a possibilidade de um outro terremoto acontecer. A gente sabe que teve esse de 7,4 graus, mas que tiveram uns, eu não sei se a palavra correta é remanescentes, outros pontos de terremoto, mas em uma magnitude menor. Existe hoje a chance de novos tremores, novos terremotos lá na Colômbia? A possibilidade sempre existe, né? Até porque é uma região sismicamente ativa. Os tremores que ocorrem, né, após um grande terremoto são chamados de aftershock, né? São eventos que ocorrem posteriormente aos grandes, né, os grandes eventos. Isso no fenômeno, ele pode acontecer vários eventos antes da ocorrência de um grande, ou de um grande, a partir de um grande ocorrer uma série de outros menores, né? Isso é normal. Então a possibilidade existe sim, porque é uma área que tem um histórico, né, tem registro frequentes de grandes terremotos. Só não se consegue prever, né? Todo mundo quer saber se existe uma previsão com tempo hábil, que as pessoas evacuem uma área, né, que determine o dia ou a hora e a ordem de grandeza, né? Mas infelizmente ainda não existe em nenhum lugar do planeta. Professor, eu vou só adicionar mais uma pessoa aqui na nossa conversa, que é o especialista em cibersegurança, o Anderson Alves. Ele está lá na Colômbia, ele viveu, né, esse terremoto que atingiu o país ontem, de 7,4 graus. E eu gostaria primeiro de dar bom dia, então. Seja muito bem-vindo, Anderson, aqui ao Acorda Metrópolis. Gostaria de agradecer a sua disposição de conversar com a gente na manhã de hoje. Eu queria ouvir o seu relato, né, sobre como é que foi que você sentiu, onde você estava no momento do terremoto, como você está, se a sua família que está aí, as pessoas que estão próximas de você, se está todo mundo bem. Perfeito. Bom dia, Marília. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Bom estar falando com vocês aqui, estando bem, estando são e salvo. No momento eu estou em Medellín, na Colômbia. Semana passada estava em Bogotá. Estou meio que de férias aqui, na verdade estou sozinho na Colômbia, fazendo uma viagem por todo o território colombiano, e tive a surpresa de ontem vivenciar esse evento catastrófico, vamos dizer assim. Sim, mas eu gostaria de saber, né, onde você estava, qual foi como você viu, né, e como a cidade está hoje também. Pronto. Eu estou em Medellín. Medellín é uma das cidades grandes que não teve um impacto tão alto. Eu estava sozinho aqui no meu apartamento, no prédio, um edifício de diversos apartamentos, e tudo tremeu muito forte aqui, mesmo estando um pouco mais distante do epicentro. E a reação das pessoas foi um susto gigante, um temor e um nervosismo muito grande. Aqui em Medellín a gente não teve um impacto tão significativo quanto nas áreas, nas cidades mais próximas ali do epicentro. Perfeito, Anderson. Como o professor disse, né, não tem como prever se vai ter ou não. Eu gostaria de saber, né, se você vai continuar aí em Medellín, se você vai sair e quanto tempo, né, você está aí na Colômbia, se você pretende voltar para o Brasil depois desse episódio. Ok, sim, eu já estou aqui há umas 2 semanas. Na verdade, os planos era subir um pouco mais até a região mais norte da Colômbia, até chegar ali em Cartagena ou Barranquilla. A princípio, vou manter os planos. Aquela região também, aparentemente, não teve um impacto tão significativo. E, posteriormente, mais alguns dias mais adiante, possivelmente vou subir um pouco mais ali para o México, que foi também uma região que não foi afetada. Então, os planos, a princípio, se mantêm.
mas realmente fica aquela preocupação, até porque não sabe das reincidências, a previsibilidade é um pouco complicada nesses casos, assim. Anderson, muito obrigada. A gente gostaria de agradecer, deseja boa sorte para você aí, que fique tudo bem no país. Obrigada, até a próxima. Amém, obrigado. Professor, eu gostaria de voltar a falar, né, as diferenças do terremoto da Venezuela com o terremoto da Colômbia, né? Eu estava até dando uma pesquisada aqui, porque o que aconteceu lá na Venezuela foi agora em julho. E os dois terremotos, eles foram de magnitude de 7,5 e de 7,2 na escala Richter. O de lá da Colômbia, ele foi de 7,4. Ficou ali na média, né, dos dois terremotos que aconteceram na Colômbia. A diferença, na Venezuela, hoje tem mais de 6 mil mortos. E a destruição, ela é bastante evidente, assim, não que na Colômbia isso não tenha acontecido, né? Mas o rastro de destruição dos dois terremotos na Venezuela se mostrou maior, mesmo tendo o mesmo, mais ou menos ali o mesmo número na escala Richter. O que diferencia um terremoto do outro, que aconteceu lá na Venezuela com o da Colômbia? A Venezuela, né, em específico, houve um efeito que não é normal, não é comum acontecer. Houve o primeiro terremoto e poucos minutos, né, segundos, aliás, ocorreu outro na mesma proporção. Ou seja, praticamente o efeito ele foi dobrado, né, o efeito rebote que eles chamam. Por isso que a destruição foi maior, né, então ele ocasionou uma sequência de desabamento de edifícios muito maior. E aí na Colômbia foi apenas um, mesmo após esse aí teve outros, mas de bem menor proporção, né, de menor magnitude, então o efeito foi menor. Um outro fator também relevante que é levado em consideração é a questão da profundidade. Profundidade e a área epicentral. O da Venezuela foi praticamente muito próximo, né, à capital, Caracas, e lá, por ter sido dois eventos seguidos, né, na ordem de 7, né, ou mais de 7, o efeito foi muito maior. Essa é a grande diferença aí da Colômbia. Perfeito, professor. Eu gostaria de agradecer a participação do senhor. A gente deve ter outros, infelizmente a gente vai continuar acompanhando esse caso, porque o da Venezuela foi em julho, mas até hoje se contabiliza, né, os mortos e existe ali uma preocupação por parte do governo em relação a ter outro, porque infelizmente esse tipo de acontecimento ele acaba sendo normal, diferente daqui do Brasil, né, professor? Que aqui no Brasil, queria até explicar, porque tem muita gente que fica com medo, né, da mesma coisa acontecer, porque nós vimos que em Manaus deu para sentir tremor, né, algumas imagens que foram divulgadas nas redes sociais, as pessoas mostraram prédios, eles acabaram sendo evacuados ali por questão de segurança, e eu queria, né, que o senhor pudesse trazer essa tranquilidade também aqui para a população brasileira e explicar o que aconteceu, por que Manaus acabou sentindo ali, né, o norte do país. Manaus, por efeito, né, da propagação da onda sísmica, né, no continente, em relação também à ordem de grandeza da magnitude, esse evento é possível ser sentido a grandes distâncias, né? E em relação ao Brasil, né, em sismicidade, em tremores que ocorrem no Brasil, a gente não está 100% fora. Existe também tremores de terra no Brasil, principalmente no Nordeste, onde a gente tem uma recorrência no Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e mesmo Recôncavo Baiano, de tremores que são sentidos quase que diariamente, só que numa proporção bem menor. Mas aqui, por exemplo, nós temos no Nordeste tremores na ordem de 5. Então, esses tremores também eles afetam diretamente, né, o psicológico das pessoas e alguns efeitos também estruturais. Mas, lógico, numa proporção menor, bem menor, comparado a esse aí da Colômbia e da Venezuela. Mas a gente tem feito ao longo dos anos, né, trabalho de conscientização, de orientação, de educação, junto também com os órgãos de defesa civil, para casos que ocorram eventos semelhantes, não nessa proporção, mas que afetam diretamente a população, elas tenham, né, esse conhecimento, né, de que moram em regiões sismicamente ativas. Isso aí, de certa forma, ajuda que as pessoas entendam melhor o fenômeno. É isso, gostaria de agradecer ao professor Eduardo Alexandre, sismólogo, que trouxe ali explicações para a gente sobre o terremoto que atingiu, então, a Colômbia de 7,4 graus na escala Richter. Professor, muito obrigada. A gente deve voltar a falar com o senhor futuramente. Bom restinho de semana aí, né? Na verdade, bom começo de semana para o senhor. Até a próxima.
Nós é que agradecemos. Tenham um bom dia a todos. Bom dia.